Olá você, seja muito bem-vindo ao canal Apostolado Católico. Eu sou o Marterson e no vídeo de hoje eu quero abordar um tema bem interessante: o conhecimento de Deus segundo a Igreja. Como que o ser humano pode conhecer Deus? Eu vou abordar aqui o catecismo da Igreja Católica, o catecismo verdadeiro, ok? E é isso. Vem comigo, se inscreva no canal e ative as notificações. A Santa Igreja, nossa mãe, sustenta e ensina que Deus, princípio e fim de todas as coisas, pode ser conhecido com certeza pela luz natural da razão humana, a partir das coisas criadas. Então vamos aqui entender. A Igreja, nesse catecismo, está corroborando aquilo que já ensinava o Concílio Vaticano I e também aquilo que está explicitado na Carta de São Paulo aos Romanos e também no livro dos Salmos. É possível um ser humano perceber que existe um Criador através da contemplação das coisas criadas. Santo Tomás de Aquino já explicitou isso com muita brilhanteza na sua Suma Teológica. Peço perdão, estou falando devagar porque estou com uma dor aqui na minha boca e também estou tossindo, tá? Tenho uma alergia, de vez em quando fica complicado. Então, a Igreja diz o seguinte: olha, é possível sim um ser humano chegar à conclusão que existe um Deus através das coisas criadas, ok? Isso, de modo algum, é uma rejeição à fé. Pelo contrário, a mesma Igreja, no mesmo catecismo, vai deixar bem claro que existe um nível de conhecimento que já não é possível devido à própria natureza e condição humana. Não é possível que o homem conheça certas coisas de Deus sem que o próprio Deus o revele. Tá? Então vamos com calma. Então, primeira parte. Um ateu, um agnóstico, uma pessoa que nunca teve contato com o evangelho, uma pessoa que nunca teve contato com o querigma, com a evangelização, essa pessoa poderia sim, através de uma honestidade, tá, que o próprio Deus a dá, mesmo a pessoa não conhecendo Deus, não significa que ela não tenha os dons de Deus, tá? A honestidade essa que o próprio Deus a deu, faz essa pessoa perceber que realmente tem que ter um Criador. Vamos continuar. Parágrafo 37. Todavia, e aqui vem, né, isso que eu acabei de falar. Nas condições históricas em que se encontra, o homem enfrenta muitas dificuldades para conhecer a Deus apenas com a luz de sua razão. Então, parou. Eu conheço algumas pessoas e grupos teológicos, filosóficos, que eles meio que rejeitam essa capacidade do ser humano de conhecer Deus pela razão. É claro, quando a gente olha para a história do cristianismo, em especial lá no primitivo, a gente percebe um apego exacerbado à razão que acabaram caindo numa certa heresia. A começar pelo gnosticismo, tá? Eu me lembro também que alguns anos atrás, nos grupos de Facebook, começaram a surgir uns grupos católicos tentando transformar o catolicismo num grupinho intelectual. De modo que se você não tivesse conhecimento profundo de tomismo, de moral, se você não tivesse conhecimento profundo de patrística, se você não fosse versado na ciência dogmática, era como se faltasse alguma coisa no seu catolicismo, tá? E, óbvio, isso não passa de uma mentira, tudo bem? Vou colocar aqui um café para mim, tudo bem? Um cafezinho aqui que eu ganhei aqui, ó, dessa xícara. Meu nome, Marterson, grupo de oração Arca da Aliança, né, que me deu. Então, enfim. Então, não sei se vocês vão lembrar, algum tempo atrás no Facebook, tinha esses grupinhos, né? Você precisa ser estudioso, tem que dominar tudo isso, tem que dominar tudo aquilo, tem que dominar Santo Agostinho, tem que dominar Patrício. Isso nunca foi requisito para você conhecer Deus. Nunca foi requisito para você ser um bom católico, ok? Então, surgiram ao longo do cristianismo
esses grupinhos que colocavam a razão acima de tudo. Isso é um problema. Isso é um problema. Não podemos colocar a razão acima de tudo. A razão, ela sempre tem que estar submetida à fé. E como que o ateu, como que o agnóstico que não tem fé vai usar a razão? Ele vai usar a razão, já que ele não pode submeter à fé, ele vai usá-la submetendo ao máximo possível aquilo que ele tem de honestidade. Ok? Então, a igreja vai dizer o seguinte, olha, nas condições históricas em que se encontra, ou seja, hoje, nas condições históricas que o homem se encontra, como é que o homem se encontra? Debilitado pelo pecado, em especial os pecados contra a castidade que obscurecem a inteligência, obscurecem o entendimento, tá? Todos os pecados, como dizia o padre Paulo Ricardo, emburrece. Mas o pecado contra a castidade, e parece que é um pecado que atenta diretamente contra a inteligência do ser humano. Interessante. O homem, com toda essa sua debilitação atual, ele não consegue mais chegar a certas conclusões. Como dizia Chesterton, vai chegar um dia que nós teremos que dizer que a grama é verde. Chegou. Chegou o dia. A gente vai ter que dizer agora que o café é preto. Porque se alguém achar que o café é branco, é apenas um relativismo, a verdade foi construída. O gênero é uma construção social. A mulher pode ser mulher, mas ela não nasce mulher. Ela torna-se mulher, Simone de Beauvoir. O homem, nas condições históricas, ele não consegue mais perceber a verdade. Agora, preste atenção no que eu vou te falar. Tem alguns católicos que, quando eles estão estudando teologia, e a igreja critica a posição atual do homem, a condição atual do homem, alguns católicos acham que a igreja está falando do mundão pagão. A igreja está falando de nós. Eu, na minha condição atual, bombardeado o tempo inteiro por informações falsas, bombardeado o tempo inteiro por imagens sedutoras, por sexo desregrado o tempo inteiro, para onde você se vira tem alguma coisa entrando no teu ouvido, entrando de maneira inconsciente nos teus olhos. Nós, inclusive católicos, estamos com a capacidade de percepção da verdade debilitada. A igreja não está falando isso aqui para o pagão e para o ateu. Isso aqui é para nós também. Então, é possível sim conhecer Deus através da razão. Mas atualmente, a igreja reconhece que isso é complicado devido à condição em que o gênero humano se encontra. Vamos continuar. Aqui, a igreja vai fazer uma citação. Deixa eu ver de quem é essa citação, meu Deus do céu. Papa Pio XII. Embora, abre aspas, embora a razão humana falando simplesmente possa realmente, com suas forças e sua luz natural, chegar ao conhecimento verdadeiro e certo de Deus único e pessoal, que sustém e governa o mundo com sua providência, bem como ao conhecimento da lei natural, impressa pelo Criador em nossas almas, não são poucos, todavia, os obstáculos que impedem a razão de fazer uso eficaz e frutuoso dessa sua capacidade natural. De fato, as verdades que se referem a Deus e as relações entre os homens e Deus são verdades que transcendem por completo a ordem das coisas sensíveis e, quando entram na prática da vida e a informam, exigem sacrifício e abnegação própria. Ora, o entendimento humano encontra dificuldades na aquisição de tais verdades, quer pela ação dos sentidos e da imaginação, quer pelas más inclinações nascidas do pecado original. Agora presta atenção nisso aqui, ó. Isso faz com que os homens, em semelhantes questões, facilmente se persuadam de ser falso e duvidoso, o que não querem que seja verdadeiro. Olha, só essa citação de São Pio X daria uma formação de 2 horas. 2 horas resumida, hein? Só essa citação de São Pio X, São Pio X não, desculpa, Pio XII, tá? Estava aqui estudando São Pio X também. Daria uma formação de 2 dias.
Mas eu queria chamar a atenção para o final dessa frase de Pio XII, Eugênio Pacelli. Isso faz com que os homens, em semelhantes questões, facilmente se persuadam, ou seja, eles mentem para si mesmo. Eles dizem que é falso e duvidoso o que não querem que seja verdadeiro. Ou seja, o ser humano não quer que algo seja verdade, porque aquela verdade o incomodaria. Aquela verdade teria que o fazer mudar de vida. E estão me ligando na hora da formação. Deve ser bem o Lutero. Só um minuto. E para que eles não precisem mudar de vida, o que é que eles fazem? Eles mentem para eles mesmos. Nada, isso aí é besteira, isso é mentira. Deus não existe. Esse negócio de religião é uma tolice. Esse negócio aí de cristianismo, isso é besteira. A Bíblia é falsa, é um conto de fadas. Quantas pessoas zombam da Bíblia, mas na verdade a alma está angustiada por causa da situação de vida? Quantas pessoas zombam de Jesus, mas na verdade estão feridas pelo pecado? E apenas, não é que elas odeiem Jesus, elas têm medo daquilo que Jesus pode fazer com elas. É igual a vítima que está sendo oprimida e a única saída dela é começar a atacar. Vou atacar, vou bater, vou gritar. Não é por coragem, é por desespero. Algumas pessoas, não querendo que o evangelho seja verdadeiro, não tem coragem o suficiente para enfrentá-lo de frente e dizer: eu nego, eu acredito, mas eu vou negar, eu não quero. O que é que elas fazem? Isso é mentira, isso é besteira, é a cobra falante, é a virgem que engravidou por milagre. Começam a zombar. Uma zombaria meramente desesperada, tentando persuadir a si mesmo que aquilo é falso. Bem, próxima formação, nós iremos continuar falando sobre as vias do conhecimento de Deus, ok? Deus vem ao encontro do homem. É possível o homem encontrar Deus? Pela razão. Só que Deus não quer apenas ser conhecido. Deus quer ser amado e quer viver intimamente com o cristão. E só através da razão isso não é possível. E é por isso que começa a revelação. Até a próxima formação, se Deus quiser. Agora o computador não para aqui o vídeo. Ave Maria. É o computador do Calvino.